O Estado concede benefícios para atrair investimentos e pode se tornar o segundo maior polo automotivo do país nos próximos 2 anos. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre os investimentos do Rio de Janeiro na indústria automobilística, convidamos o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, Júlio Bueno, o presidente da Invest Rio, Maurício Chacur, e o presidente do Sindicato da Indústria Metal-Mecânica do Médio Paraíba e Sul Fluminense, Henrique Carneiro. Secretário, por que o Estado resolveu investir na indústria automobilística? Em primeiro lugar, quer dizer, a gente tem que entender que a indústria automobilística do Brasil, né, tem um crescimento nesse momento muito importante, porque o Brasil se torna o 4º mercado mundial, né, em automóveis. Então tem um ciclo de indústrias automotivas vindo para o Brasil. Né? E como o Rio de Janeiro já tinha um núcleo da indústria automotiva e na verdade, tem condições de logística muito importantes, né, e outras condições de ambiente de negócio, né, as empresas estão vindo para o Rio de Janeiro, né, que é uma coisa muito importante, e o Estado, na verdade, vem concedendo atrativos, semelhantes, aliás, ao que os outros estados brasileiros fazem. Né? Então, esse ciclo é explicado por isso, pela importância do Brasil e pelo contexto do Rio de Janeiro dentro desse mercado. Nós conversamos com a presidente da CODIN, Conceição Ribeiro. Vamos ver. A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, ela tem um papel de atrair e trazer empresas para o Estado do Rio de Janeiro, gerando renda, emprego e riqueza. A CODIN ficará responsável pela doação dessa área à Nissan, sabendo que a contrapartida será o pagamento de tributos, será a geração de emprego, será o encadeamento com a atração de fornecedores da cadeia, né? Quer dizer, a indústria automobilística, por exemplo, diferente de uma siderurgia, né? A indústria automobilística ela está ligada à indústria de transformação. Então, você para fazer um carro, na verdade, a indústria ela é uma grande montadora de peças, né? Ela é um trabalho muito da transformação de várias peças num veículo. Então, ela traz um encadeamento da indústria de subfornecedores. Né? E isso é um grande gerador de emprego. O terreno solicitado pela Nissan, ele é um terreno de 3.200.000 metros quadrados, com uma especificidade de que cada área dele tenha no mínimo 1,2 quilômetros, né? Ou seja, de qualquer lado que ele tiver. É claro que esse terreno não é um terreno que pensa na Nissan hoje, pensa na Nissan do amanhã. A Nissan é uma indústria que vem trabalhando fortemente no desenvolvimento do carro elétrico, né? E ela precisa não pensar nos 400.000 carros que ela vai produzir no estado do Rio de Janeiro, e sim nos 800.000, no 1 milhão de carros que ela vai produzir ano, se Deus quiser. É isso que vai acontecer a partir da consolidação do carro elétrico no nosso estado. Essa área, quer dizer, que a gente está doando para a Nissan, ela fica numa região que é pouco industrializada ali no entorno. Então, ainda tem uma outra quantidade, talvez equivalente, de área que poderá atrair indústrias para aquele setor. Né? Então, a gente pode pensar que a gente talvez esteja fazendo ali um grande distrito industrial da Companhia de Desenvolvimento Econômico, com a atração de empresas que vão se instalar ao redor. A cadeia produtiva do automóvel, ela tem um benefício que a gente já utiliza, que é o que a gente utiliza hoje para Peugeot Citroën, é o que a gente usa hoje para a MAN. Então, na verdade, a cadeia toda já tem esse benefício, então os benefícios sempre são estendidos a ela. Tá? Então, ela terá o mesmo benefício. Provavelmente, a questão do terreno ou não se depende de estudar cada caso. A gente é provável que não faça doação dos terrenos, mas ela terá todo o apoio, inclusive semelhante ao que a gente já faz com os subfornecedores da Peugeot Citroën e da MAN, que a gente tem aqui hoje no estado do Rio de Janeiro. Que tipo de incentivos o Estado vem concedendo para a indústria automobilística? O Estado do Rio de Janeiro vem concedendo incentivos financeiros, né?
não tributários, importante dizer. Né? Então, o que o Rio vem fazendo é pegando, né, o tributo a ser pago, né, e financiando esse tributo. Quer dizer, para o espectador, é esse o entendimento, né, que nós estamos fazendo o financiamento do tributo a ser pago. Esse é o grande incentivo que nós damos no Rio na indústria automobilística. E de que forma essas grandes empresas que estão se instalando trazem resultados e outras consequências para o entorno, para a região, como a região sul-fluminense, por exemplo? Mas trazem inúmeras vantagens e inúmeros benefícios. Né? A indústria automobilística é uma indústria que tem como característica, né, a cadeia produtiva, né, trazer a cadeia produtiva. Isso traz emprego, traz renda, traz infraestrutura. Né? A indústria automobilística talvez seja uma das indústrias mais completas do ponto de vista de gerar, né, um encadeamento produtivo. Então, ter uma indústria automobilística no estado do Rio é, na verdade, uma coisa muito importante. Né? É importante também dizer que o Rio já tinha uma indústria automobilística, né? Mas tinha uma indústria automobilística pequena, que foi corajosamente, né? Não foi no nosso governo, Sérgio Cabral, tá certo? Mas a gente tem que dizer isso, foi corajosamente atraída para o Rio de Janeiro. E isso é que fez com que a gente pudesse, na verdade, atrair nesse momento, elas aumentarem, né, e atrair outras indústrias. Qual o papel da Invest Rio na formação dessa cadeia de produtores e de fornecedores também da indústria? Sim. Como foi explicado, a empresa tem financiamento do imposto. Então, a Invest Rio, como instituição financeira do Estado, é quem faz toda essa administração. Uhum. Né, nós devolvemos uma parcela do imposto sob forma de financiamento e viemos a cobrar depois, no prazo estipulado lá nas condições do contrato. Além disso, nós também financiamos o fornecedor, né, que o grande atrativo, a indústria automobilística, a montadora é muito importante, mas a cadeia de fornecedores que vem com essa indústria é tão ou mais importante, né? Porque você espalha todo o investimento, né, que a montadora faz, você espalha por toda a região, né? Então a gente também financia a montadora tem um padrão de investimento, um porte muito grande para o porte da Invest Rio, ela vai procurar diretamente o BNDES. Mas os fornecedores nós temos todas as condições de financiar. Inclusive nós temos uma linha específica, é bom que se diga, com condições beneficiadas, condições vantajosas para os fornecedores das montadoras do estado do Rio de Janeiro. Qual é a linha? Nós chamamos pró-fornecedores. Quem vier para fornecer a Volkswagen, caminhões, no caso hoje é a MAN, quem vier para fornecer a Peugeot Citroën, estiver aqui fornecendo, ou a Nissan, assim que ela se instalar, nós temos a linha chamada pró-fornecedores, que tem uma taxa de juros diferenciada em relação ao mercado e em relação ao BNDES também. E como o setor está vendo esse investimento do Estado na indústria automobilística? É uma grande agenda positiva. A região do Sul-Fluminense mudou completamente. O Júlio falou acertadamente que a cadeia que gera uma montadora ela é muito grande. Principalmente na questão da geração de emprego e renda, as pessoas começam a ter maior potencial de compra. Isso faz com que toda a cidade, os municípios, todo o entorno cresçam por conta dessa grande empresa que vem para cá. E com a ampliação, obviamente, é mais gente, mais desenvolvimento. O setor de fornecedores, ele vem, obviamente, ter mais condições de ampliar suas vendas. A agenda positiva com o Invest Rio e a própria Secretaria vem a dar condições que esse sistema se amplie dentro do estado do Rio de Janeiro. Obviamente, nós temos os grandes competidores já no Brasil, que são São Paulo e Minas Gerais, para esses setores, um pouco mais experientes, mas nós estamos com uma linha de crescimento muito positiva. Creio que ainda temos que avançar, porque se essa cadeia aumentar, vai ter falta de possibilidades aqui, isso tem que ser mais estimulado, temos que ter ações mais proativas de incremento das capacidades produtivas das pessoas ou das empresas que estão localizadas hoje no estado, ou até mesmo a vinda de outras empresas para a instalação no estado do Rio de Janeiro para suprirem essa cadeia. Né? Além dessa questão do incentivo financeiro, há também algumas obrigatoriedades para essas empresas que estão se instalando. Eu queria que os senhores falassem um pouquinho mais sobre isso. Claro. A primeira obrigatoriedade, né, é atingir a capacidade produtiva que eles combinam com a gente. Né? Então, por exemplo, a Nissan, né, que acabou de declarar um investimento, tem a obrigação de fazer uma fábrica, né, com 200 mil, com a capacidade de 200 mil automóveis na sua primeira fase. Né? Além disso, ela tem um número mínimo
de empregados diretos, né? Que são 800, alguma coisa nesse sentido, vai ser muito mais do que isso, né? Além disso, ela tem, e aí foram, na verdade, feitos alguns ajustes econômicos para incentivar a compra do produtor local, né? Então, do ponto de vista tributário, nós fizemos um acerto de modo a que ela preferencialmente compre, né, dos fornecedores locais. Até porque a região sul-fluminense está na Dutra, né? Então seria muito mais fácil comprar de São Paulo, por exemplo. Isso, mas do ponto de vista tributário nós fazemos um acerto, tá certo? Um esquema que permita. Existe um compromisso também da empresa em evitar esforços de comprar aqui e atrair novos fornecedores, né? Porque o compromisso formal às vezes não é possível porque ela vai comprar de terceiro e esse terceiro pode não estar atingindo o preço ou a qualidade necessária. Mas existe aquele compromisso do montador de automóvel de, junto com o Estado, junto com o governo do Estado, junto com a Secretaria, com a Codin, com a Invest Rio, atrair novos fornecedores e ou desenvolver fornecedores aqui dentro do Estado. E eu ressalto que essa é a marca que vai fazer um diferencial realmente para essa cadeia agora. Esse compromisso real da grande empresa de ter a cadeia local. Vale também observar, se me permitir, que o governo federal também está induzindo ao conteúdo local, né? Hoje, as montadoras, para que se beneficiem, ou por outra, né, não sejam imputados tributos com carga maior, tem que ter pelo menos 65% de conteúdo nacional, né, os carros fabricados no Brasil. A gente continua esse papo no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A asiática Nissan vai construir uma grande montadora no Rio de Janeiro. O governador Sérgio Cabral e o presidente mundial da empresa, Carlos Ghosn, mostraram o primeiro carro popular que a fábrica vai produzir no Brasil e falaram sobre os investimentos previstos. Vamos ver. O presidente Carlos Ghosn apresentou o Nissan March, o primeiro carro popular da empresa no mercado brasileiro. Ele aproveitou para mostrar também o Nissan Leaf, carro 100% elétrico que espera produzir em breve no Brasil. Não é apenas uma fábrica, mais uma fábrica no Brasil. É a primeira fábrica da Nissan no Brasil, é a demonstração de confiança dessa marca de tanta credibilidade no nosso país, especialmente no nosso estado do Rio de Janeiro. Serão milhares de empregos diretos e indiretos, impostos que serão pagos, prosperidade, desenvolvimento econômico no interior do nosso estado. Serão milhares de empregos gerados direto e indiretamente, são mais de 3 mil empregos diretos, milhares de empregos indiretos, além dos empregos na própria construção da fábrica. A cidade de Resende foi muito proativa, ela desde o primeiro momento se colocou à disposição da nossa equipe. O Rio de Janeiro vai passar até 2014 a ser um polo automotivo dos mais importantes no Brasil. Não tem nenhuma dúvida sobre o fato que a Nissan vai ficar a primeira marca japonesa, a primeira marca asiática no Brasil. Estamos investindo nisso, vamos trazer a tecnologia, os produtos e também com a ajuda do Estado do Rio de Janeiro, nós nos comprometemos a colocar aqui, desenvolver uma das mais modernas fábricas no mundo. E realmente vamos competir, vamos ajudar, vamos contribuir ao desenvolvimento do mercado brasileiro. Então, 5% de 4 milhões de carros faz 200 mil. Mas esse mercado não vai ficar a 4 milhões, vai ir bem para cima disso. E nós não vamos ficar com 5%, mas a primeira etapa é 5% de participação do mercado. Então, a segunda etapa nós vamos construir uma infraestrutura para poder ampliar essa fábrica desde que nós atingimos 5%. Secretário, que incentivos foram dados especificamente à Nissan? A Nissan, quer dizer, a gente tem um incentivo geral, né, que é um incentivo financeiro que faz com que a gente financie o imposto a ser pago. Né? E a Nissan, né, nós acabamos dando um incentivo, né, maior do que foram dados ao longo do tempo no Rio de Janeiro, porque mudou a competição entre os estados. Né? Então, nós temos um incentivo para pagar em 30 anos, com juros de 1%, né? Mas, na verdade, a Nissan vai pagar isso adiantado, já está combinado para ela pagar adiantado. Então, para resumir, né, é um incentivo financeiro que financia parte do imposto, em torno de 80% do imposto. Nós produzimos aqui no estado 150 mil veículos
e aí é Peugeot, Citroën e MAN, né, Volkswagen Caminhões, e vamos passar a produzir 800, talvez 1 milhão de veículos, porque as outras montadoras também estão ampliando. E nesse segmento, nesse setor econômico, escala é fundamental, né? E esse é um dado importante porque essa foi a razão pela qual o Estado não conseguiu construir uma grande cadeia de fornecedores. Vou te dar alguns números. Peugeot, Citroën investiu cerca de 1 bilhão, a Volkswagen Caminhões, MAN, também 1 bilhão, que são investimentos importantes. Mas eles compram, cada um deles, por ano, 3 bilhões de reais. Então, internalizar esses 6 bilhões de reais é fundamental. E a Nissan vai ajudar a fazer isso, porque ela vai trazer mais escala. Então, a gente vai conseguir atrair mais fornecedores. Então, além daqueles bilhões que já investiram, e a Nissan vai investir, nós vamos conseguir todo ano, num fluxo, né, conseguir internalizar esses recursos com os fornecedores. Quando se fala em incentivos, a gente tem um histórico da MAN, por exemplo, e da Peugeot. O que modificou nas cidades, não só em Porto Real, mas nas cidades do entorno ali da região sul-fluminense, em termos de crescimento mesmo dessas cidades? Olha, eu acompanhei, já estou há algum tempo trabalhando no desenvolvimento econômico, posso dizer que é outra coisa completamente diferente. Eu fui lá, era um pasto, não era nem floresta, nada, era um pasto, tinha uma vaquinha aqui, uma vaquinha ali, não tinha nada naquilo. Hoje você for lá, é um centro fantástico, né? Cheio de indústrias, com alguns fornecedores, tem uma empresa de vidros, a Guardian, tem empresa de galvanização, a Galvasud, é um parque maravilhoso aquilo, com infraestrutura, enfim. Tinha ali nenhum emprego, hoje você tem com certeza 10 mil pessoas diretamente trabalhando ali naquele polo. E no entorno você também cria até uma questão de serviços também para quem mora ali, né? Se olhar, por exemplo, a cidade de Porto Real, que foi a cidade que se emancipou na época da vinda da Caminhões, Volkswagen, MAN Caminhões. Porto Real tinha, sei lá, 15 mil habitantes, não tinha restaurante, não tinha hotel, não tinha nada. Hoje tem tudo. Me permita só dar um dado para mostrar a importância da dimensão, né, colocada pelo governador e pelo Maurício, que nós vamos atingir. O Rio de Janeiro hoje tem 15 mil pessoas trabalhando na indústria automotiva. Se você pegar a RAIS do Ministério do Trabalho, que é onde você mapeia os empregos, você vai verificar que o Rio tem 15 mil pessoas trabalhando na indústria automotiva. São Paulo produz alguma coisa da ordem de 2 milhões de carros e tem 220 mil pessoas trabalhando, né, na área automotiva. Se a gente chegar perto a 1 milhão de pessoas, de carros, quer dizer, há a expectativa de a gente conseguir ter 100 mil pessoas trabalhando na área automotiva, nos próximos 5, 6 anos. É um crescimento absolutamente espetacular. Voltando à sua questão, o que atraiu a Nissan para ir para a Resende, né? Primeiro, atraiu a distância aos mercados, né? Segundo, a logística, né, espetacular, né? Você tem a Dutra, você tem os portos do Rio de Janeiro perto, né? Terceiro, uma estrutura já montada, né? A questão da indústria automobilística ali já faz parte da cultura industrial da região, né? Então, isso fez com que a Nissan se interessasse por aquele lugar e dirigisse o investimento para aquela região. E a inclusão da Nissan no Rio Invest, que programa é esse? Como ele funciona? O Rio Invest é um programa derivado de um grande programa, de um grande guarda-chuva chamado Fundes, que em nome de Fundo de Desenvolvimento do Estado, né, e que tem, de novo, o objetivo de financiar, né, o imposto, o tributo a ser pago. Então, o Rio Invest é um dos programas ligados ao Fundes, para os grandes investimentos. Então, a Nissan foi enquadrada nesse programa, o governador Sérgio Cabral mandou uma lei para a Assembleia Legislativa, que aprovou o projeto, então é isso. E em relação às empresas que estão no entorno da Nissan, de que maneira elas também recebem incentivos? Bom, no Rio de Janeiro, os fornecedores da indústria automobilística não pagam tributos quando vendem à indústria automobilística. Vale observar também que a Nissan, assim como todas as outras, a Peugeot, a MAN, tem a obrigação de importar, quando ela importa, ou exportar pelos portos do Rio de Janeiro, né? Então a gente sempre tenta otimizar o sistema produtivo do Rio. É mais ou menos assim, se me permite, um programa de milhagem, né? Quanto mais investe e gera economia, que mais benefício ela tem, entendeu?
Quanto mais externalidade na economia, mais benefícios ela tem. Em relação à formação de mão de obra para atuar nesse setor? Muito boa pergunta, porque na verdade nem tudo está na maravilha. Na verdade nós temos alguns desafios no estado e principalmente no sul fluminense por conta desse crescimento com uma alavancagem muito forte. Eu vejo dois gargalos principais. O principal hoje é a qualificação da mão de obra. Maior investimento, maior geração de emprego, maior disputa no mercado pelos profissionais qualificados. Hoje o nosso estoque de pessoal qualificado está basicamente zerado. Precisamos de muito investimento nesse setor, mesmo contando com o apoio de parceiros como a própria federação, o Sebrae e outros parceiros que vão tentar sempre minimizar o problema, mas a médio prazo a coisa vai se complicar. Tem que acelerar. Tem que acelerar ou importar mão de obra de outros estados e fazer uma competição ainda mais acirrada a nível Brasil. Isso é algo que o governo realmente tem que olhar, porque senão é um problema até por conta da cadeia. Porque a grande empresa, obviamente, vai puxar, por conta de capacidade de salário, vai puxar mão de obra dessa cadeia. E a cadeia não vai acabar tendo capacidade de entregar, mesmo que o Maurício, concordando com ele, que o grande fator que impulsiona uma cadeia é a escala, porque sem escala você não consegue vender uma empresa tão competitiva como do setor automobilístico. E a segunda, que eu também vejo com preocupação, é esse crescimento do sul do estado frente à infraestrutura que nós temos. A questão, mesmo estando do lado da rodovia Presidente Dutra, é apenas uma rodovia. E o acesso aos portos aqui do estado do Rio de Janeiro carecem de passar pela Serra das Araras. E a cada dia que passa nós temos problemas sérios naquela serra. Hoje mesmo, vindo para cá, eu levei mais de 3 horas. E além desse crescimento controlado, a questão da própria rede de energia elétrica. O estado é bem farto, tem uma geração muito boa, mas a distribuição ela carece. Já tivemos impactos na distribuição no sul do estado. Quando você vai realmente para fora, para as pequenas localidades e tudo mais, você tem carência na distribuição. Então o estado também tem que prever, já que vai ter esse crescimento alavancador e que isso vai se gerar de uma maneira talvez exponencial, por todas essas condicionantes que hoje está atraindo, que o tributo vai fazer muita diferença e vai gerar, tem um setor que tem vantagem, mas tem um detalhe que, se não tiver estrutura... Eu queria fazer 2 comentários no que o Henrique falou, concordando com ele, né? Quer dizer, que são 2 questões realmente centrais. Primeiro, a formação de mão de obra. No projeto da Nissan, especificamente, a Federação das Indústrias, através do Senai, né, com o governo do Estado, a partir da relação com a Nissan, vão fazer, né, um centro de treinamento dentro da Nissan, que tem o objetivo de formar mão de obra para a Nissan e para seus fornecedores. Né? Isso não resolve, mas indica uma solução, atenua. Com relação à infraestrutura, eu tenho dito sempre que o grande problema da economia brasileira, do meu ponto de vista, não é o câmbio, nem a taxa de juros. Né? Do meu ponto de vista, é a questão da infraestrutura, que realmente limita a nossa competitividade. Mais do que isso, né? As questões que o Henrique colocou, tanto a Dutra quanto a questão da energia elétrica, são questões que não estão diretamente ligadas ao Estado, estão ligadas ao governo federal. Né? Quer dizer, o que a gente tem que fazer, e a gente tenta fazer, o governador Sérgio Cabral tem uma extraordinária relação com o governo federal, é fazer com que o governo federal consiga ampliar a infraestrutura. Né? No caso específico da questão da eletricidade, que é uma questão importantíssima, né? Nós estamos fazendo uma discussão com as grandes empresas da região para tentar uma solução, que pode ser, por exemplo, né, construir uma geração no sul fluminense, que, a meu ver, é a melhor opção que nós temos. Né? Quer dizer, porque o sistema brasileiro é muito inteligente, é distribuído, mas volta e meia, porque você não tem localizadamente geração, você perde qualidade, que é o que está acontecendo no sul fluminense. Então, a luta que nós estamos empreendendo nesse momento é uma discussão com as empresas do sul fluminense, Peugeot Citroën, Votorantim, Michelin, para tentar, em primeiro lugar, né, construir uma geração própria no sul fluminense. O que não é trivial, porque o governo federal ele contrata, né, o fornecimento elétrico através de leilões, que não indicam onde fica a geração. Né? Então, não é uma questão trivial. A gente falou da parceria do Senai com a Nissan, né, da Firjan. Eu queria falar um pouco mais sobre a questão da inovação e da pesquisa
O setor de petróleo e gás, por exemplo, já tem o CENPES instalado, a Petrobras. A gente tem alguma previsão de centros de pesquisa para o setor automobilístico? No caso da Nissan, em especial, né, nós estamos prevendo, o projeto de lei que o governador Sérgio Cabral mandou para cá, que foi aprovado, prevê 6 projetos. Né? Um dos projetos é em pesquisa e desenvolvimento. O outro, tem um outro projeto que prevê o desenvolvimento de carros elétricos, né, aqui no Rio de Janeiro. Então, esse investimento da Nissan, ele também tem essa perspectiva da inovação, que é, talvez junto com a questão da infraestrutura, né, questões centrais para o desenvolvimento da economia brasileira. Que tem que ser sustentável. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui. Política e economia caminham juntas. Pelo menos uma parte da poluição causada pela indústria automotiva, a queima de combustível, pode deixar de ser um problema nos próximos anos. Vamos conferir. O carro elétrico é um sonho para o Rio de Janeiro e para o Brasil. É o caminho inexorável. O etanol é uma base brasileira importante, não poluente, mas nós temos que ampliar a nossa base. Nós não podemos ficar dependendo apenas de uma matriz. E o carro elétrico hoje recebe investimentos substanciais dos governos norte-americano, japonês e governos europeus. O Brasil não pode perder essa oportunidade de também oferecer uma plataforma de incentivos para o carro elétrico ser produzido aqui. A Nissan é líder mundial na produção de carros elétricos e o Brasil pode se tornar o grande líder na América Latina no setor de carros elétricos. É uma alternativa não poluente. Nós estaremos no ano que vem recebendo a Rio+20. É uma oportunidade, quem sabe, de junto com a Nissan, apresentarmos ao mundo. Serão mais de 150 chefes de Estado, mais de 60 mil pessoas participando da Rio+20, mostrar ao mundo o que significa o carro elétrico. Na minha avaliação, hoje, o barril de petróleo, estão discutindo nesse momento, nos próximos 15 anos vai perder mais de 40% do seu valor, por mais que se expanda o consumo de combustíveis, em função da vinda do carro elétrico. No momento em que a indústria automotiva, nos países envolvidos, como os Estados Unidos, a Europa e o Japão e a China, alcançarem a larga escala de produção do carro elétrico, tecnicamente se sabe que 50% do valor do barril do petróleo é carro, é a demanda de automóvel, haverá uma queda substancial e o valor do petróleo diminuirá. O que era a idade da pedra e o que foi... A pedra continua tendo importância no mundo, mas muito menos do que tinha na época da idade da pedra. Eu acho que a idade do petróleo tem uma tendência a diminuir o seu valor em função de soluções como essa do carro elétrico. Nós estamos pioneiros dos carros elétricos. Nós estamos botando uma capacidade de produção mundial de 500 mil carros elétricos. Nos Estados Unidos, no Japão e na Europa. Agora, quando o governo brasileiro quer, e quando o governo brasileiro está pronto, nós trazemos essa tecnologia instantaneamente no Brasil. Isso aí, mais uma oportunidade para o Rio de Janeiro ser pioneiro também nessa questão, né? Claro, como a Nissan é a maior produtora, né, que tem melhor tecnologia em carros elétricos, e como a fabricação de carros elétricos, o desenvolvimento de carros elétricos está previsto no projeto da Nissan, a gente tem uma grande chance de partir na frente no Brasil. Agora, o que falta para o Brasil fazer carro elétrico e isso se tornar também assim, uma opção para o consumidor? A gente tem que entender algumas coisas, né? Primeiro que carro elétrico precisa carregar, né? E a eletricidade é gerada de várias maneiras. No Brasil, felizmente, a maior parte é gerada pela área hídrica. Uhum. Né? Mas, enfim, é só para entender que o carro elétrico não é... A gente tem que entender de onde vem a eletricidade, né? Por exemplo, no caso da França, a eletricidade vem prioritariamente da área nuclear. Né? Na China, por exemplo, vem prioritariamente do carvão. Então, embora o carro não polua, né, a fonte que carrega, né, a bateria é poluidora. Tá? Então, é importante a gente entender isso. O Brasil tem uma matriz muito limpa. E o Brasil tem o desenvolvimento do etanol, né, que é uma coisa extraordinária.
Então, do meu ponto de vista, o que atrasa no Brasil, dificulta no Brasil a entrada do carro elétrico no mercado, é que nós temos já combustíveis alternativos que foram desenvolvidos com muito sucesso. Isso não quer dizer que o carro elétrico não tem espaço no Brasil. Eu acho que tem, com uma dimensão que tem que ter compatibilidade com a nossa matriz energética. Tem que ter toda uma infraestrutura para suportar isso. Além disso, né, que não é uma coisa trivial, a Nissan já vem conversando, por exemplo, com a Petrobras, em particular com a BR, para desenvolver uma estrutura que possibilite o desenvolvimento do carro elétrico, e essa é uma questão importantíssima. Os fornecedores de peças já estão se preparando para essa indústria do carro elétrico? Já há pesquisas nesse sentido? Não, creio que muito pouco. Na verdade, o carro elétrico é mais um desejo do que uma realidade. O Júlio falou bem da questão que você tem que ter estrutura para o carro elétrico rodar, isso é óbvio. Mas também tem que ter a competitividade. E aí todo um estudo de escala e capacidade tem que ser dado também. Eu acho que é uma tendência mundial, inevitavelmente, a gente tem que mudar a matriz do sistema de transporte. O carro elétrico é uma saída, tem a tecnologia já da Nissan consagrada, tem que juntar esforços para fazer toda uma matemática para que isso chegue no consumidor. E se pode pensar até na questão da exportação desses carros, não? Uma vez começando a se produzir no Brasil? Claro que pode. Eu acho que a indústria automobilística, né, ela tem sempre uma integração internacional. São montadoras que são sempre internacionais. Então, o comércio internacional ele é muito importante, tanto na importação de peças quanto na exportação de carros. Então, claro, se o Brasil for um centro, né, de fabricação de carros elétricos, a exportação de carros elétricos para a Argentina, para a América Latina, para o México, é uma possibilidade importante. Porque essa questão do estudo, da tecnologia do carro elétrico também está sendo desenvolvida no Rio de Janeiro, né? Já há matrizes híbridas que colocam a eletricidade como uma opção dentro da... Tem várias pesquisas sendo feitas, né, no Brasil e no Rio de Janeiro para desenvolvimento de novos combustíveis. Né? Um exemplo importante é o que está sendo feito aqui com a FETransporte, com a nossa MAN, né? Desenvolvimento, com a Petrobras também, desenvolvimento do ônibus usando gás natural e diesel. Né? Isso é um exemplo, tem várias coisas acontecendo. Hoje a grande questão do carro elétrico é uma tecnologia em desenvolvimento e ela ainda é caro. O carro ainda é muito caro. Então por isso que você vê programas do governo, por exemplo, americano, que ele subsidia a produção. E como o Júlio falou, nós temos aqui um programa muito bem sucedido que é do etanol. Então é uma opção, não é simples hoje optar por incentivo ao carro elétrico quando você tem um programa plenamente estabelecido, tecnologia dominada e bem sucedido, que é o etanol. A montadora de caminhões MAN Latinoamérica prometeu investir R$1 bilhão até 2016. O anúncio foi feito numa reunião com a presidente Dilma Rousseff em Brasília. Vamos acompanhar. O nosso estado com um investimento de mais de R$1 bilhão da fábrica da MAN de caminhões e ônibus. Hoje uma empresa que tem mais de 99% da sua produção com conteúdo nacional. Uma fábrica inaugurada em 96 no Rio de Janeiro, em Resende, e uma fábrica que já gera mais de 7 mil empregos diretos e indiretos. Então a minha alegria de trazê-los aqui, depois da fábrica da Nissan, trazer a fábrica da MAN para ampliação da sua produção. Eles devem chegar esse ano a 100 mil caminhões e ônibus, e foi com muita alegria que nós trouxemos aqui a MAN, e possivelmente em 2013 a 2014 o Rio deve se converter no segundo polo automotivo do país. Praticamente dobra a capacidade de produção da fábrica. Hoje produz 70 mil caminhões por ano, deve chegar a 140 mil em 3 ou 4 anos, um investimento de R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão, e uma geração de emprego que chega mais ou menos a 50% do contingente que tem hoje. A fábrica tem em torno de 7 mil empregados. Essa
expansão vai se dar no próprio município de Resende, tem terreno disponível para isso, e consolida aquela região do estado do Rio de Janeiro como o segundo maior polo automobilístico do Brasil. O total é um valor acima de R$1 bilhão e eles têm 7 destinos. Um é expansão da capacidade de produção no Brasil. Hoje nós estamos chegando ao nosso limite de capacidade. A indústria, a nossa empresa vem crescendo nos últimos 12 anos uma taxa de 15% ao ano. Em 1999 nós vendíamos 11 mil unidades por ano, esse ano nós vamos vender mais de 70 mil. Ou seja, precisamos expandir a nossa capacidade de produção. Além disso, nós vamos lançar novos produtos e modelos, e esse investimento é por um período de 5 anos, 2012 a 2016. Nós vamos entrar em novos segmentos do setor de veículos comerciais. Como eu mencionei anteriormente, nós vamos desenvolver uma nova geração de veículos, nós vamos introduzir novas motorizações e novas tecnologias, inovação e qualidade. No próximo bloco, vamos conhecer outros investimentos do setor. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A Peugeot Citroën também anunciou investimentos. São 3 bilhões e 700 milhões no período de 2010 a 2015. Vamos ver o que disseram o presidente da Peugeot, Carlos Gomes, e o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Eu acho que é seguramente o maior investimento que a Peugeot está fazendo no mundo inteiro, escolhendo o Brasil como mercado estratégico para os seus produtos. E, claro que o Rio de Janeiro está muito satisfeito, o governador Sérgio Cabral fez mais um gol, emplacou mais uma, está se consolidando o estado do Rio como o segundo maior polo automobilístico do Brasil, e demonstra também que a política industrial que o governo da presidenta Dilma está construindo está tendo sucesso. As empresas estão vindo crescentemente ou trazer novas fábricas para o Brasil ou expandir as fábricas já existentes. É para nós um exemplo de liderança e de visão para uma indústria que está de facto ligada a este país. Vamos também aumentar fortemente a nossa produção de motores, vai passar de 280 mil motores a 400 mil motores. É uma visão do Rio de Janeiro como um ponto estratégico para esse desenvolvimento, né? Exatamente, né? O Rio é o segundo maior mercado brasileiro. O Rio tem uma logística excelente comparada com os outros estados brasileiros. Claro, a infraestrutura, de novo, é um problema, mas o Rio, quando comparado com os outros estados, tem uma logística, tem o segundo mercado, está perto dos principais mercados e, portanto, tem uma indústria já existente, também é importante dizer, da coragem dos governos anteriores, em particular do governador Marcelo Alencar, né, em implantar essa indústria, em bancar essa indústria. O governo do Rio de Janeiro, é importante dizer isso, né, foi sócia da Peugeot Citroën no início. Isso é um ato de coragem, né? E por conta disso, é importante a gente valorizar a história, é que nós estamos tendo esse surto de crescimento, né, extraordinário da indústria automotiva. Esse crescimento, por exemplo, do Porto do Açu, já existe alguma previsão de investimentos também no setor automobilístico no Porto do Açu? Não, nesse momento não. O Porto do Açu vem se consolidando com duas coisas, né? Como um polo fornecedor da indústria do petróleo e como um polo de siderurgia. Essa tem sido a vocação, pelo menos momentânea. O Porto do Açu não tem limite, né, que a gente possa enxergar, mas nesse momento... Por enquanto o céu é o limite. O céu é o limite. Os investimentos estão sendo feitos, né, em estaleiros, né, em tubos flexíveis, 2 ou 3 empresas importantes de tubos flexíveis estão se instalando lá, e uma grande siderúrgica, quer dizer, são os investimentos. E um grande porto, né? A característica do ambiente, grandes áreas, um porto ao lado, é a indústria de base mesmo. Então, eu particularmente acho que não deve ir indústria automobilística para lá, não, particularmente. A gente falou do papel dos investimentos que estão sendo feitos no estado de uma forma ampla, né? Não está se concentrando só no sul fluminense. Mas uma questão que me veio à cabeça agora é a seguinte: o fato da indústria automobilística tá concentrada no sul fluminense, né, faz com que outras regiões próximas cresçam também, se desenvolvam para fornecer para isso. Está se vendo essa possibilidade de criar em outras regiões esse mercado fornecedor?
Com certeza, porque a indústria automobilística ela tem diversos níveis de fornecedor, né? Então, e aí ela vai se distribuindo geograficamente. É normal que o primeiro nível de fornecedor ela esteja bem próximo, né? Em geral são peças maiores, que já vem alguma parte montada. Aí você tem um segundo nível de fornecedor, ele já pode estar um pouco mais afastado, vai até o quarto nível normalmente. Então, você pode espalhar isso geograficamente em todo o estado e também nos estados vizinhos ali no entorno. Então, a distância é bastante grande, vamos dizer assim, de fornecimento de partes e peças para a indústria automobilística. Então, a tendência é se espalhar mesmo pelo estado como um todo. O Chacoli está correto, porque como ele comentou no início, o grande fator é a escala. Então, independente da localização de uma fábrica, que subjacentemente vai estar nessa sequência, o que faz ela é essa capacidade de entregar os lotes dentro da necessidade. E aí ele pode estar alocado em qualquer posição. O quarto nível de fornecedor, com certeza, ele pode estar até no norte do estado, que vai ter, se tiver escala, fornecer o Sul Fluminense. Não há dificuldade nenhuma. Por isso que é uma concorrência que nós temos também que sempre olhar, porque você pode estar no norte do estado, pode estar no sul do estado de São Paulo. A concorrência ela não está fácil, ações precisam ser feitas, estruturais, para que empresas de pequeno porte e de médio porte enxerguem esse setor, enxerguem essas potencialidades de tributo e financiamento e enxerguem que esse setor é um setor que está vindo para o Brasil, porque a potencialidade de crescimento de veículos é enorme. Várias declarações de presidentes falam que nós temos capacidade de dobrar a capacidade de vendas de veículos dentro do Brasil. Então isso é algo que, em pouco tempo, precisamos de ações que estimulem essas empresas a buscarem esse setor como o foco de negócio. Nesse ponto, as ações, os programas de compras ajudam, né? Ajudam. A gente tem um programa de estímulo, né, para o fornecedor fluminense, que é o Compra Rio, né, desenvolvido já há muito tempo, e que, né, agora, as condições econômicas são mais importantes, tá certo? Essas são as questões vitais, elas estão colocadas, né? Quer dizer, todos os incentivos dados, é importante também dizer isso para todos, né, eles visam a compra no Rio de Janeiro, né? Comprar em estados fora do Rio de Janeiro, né, implica em desvantagem econômica para o montador, né? Então, o montador, né, ele terá um estímulo em desenvolver fornecedores no estado do Rio de Janeiro. E aí se criar, de fato, um arranjo produtivo local, né? Isso, que é o grande objetivo. Né? Vamos falar um pouquinho para o telespectador o que é esse arranjo produtivo local, só para não parecer que a gente está falando aqui chinês ou coreano. Bom, o arranjo produtivo local é um conglomerado de produtores ou de um mesmo produto ou numa cadeia onde você tem uma âncora, né? Então você pode ter essas duas definições, onde esses vamos supor, por exemplo, dando exemplo fica mais fácil, nós temos o polo de confecções em Friburgo, onde se desenvolve ali moda íntima feminina, basicamente feminina, e aí você tem produtores do sutiã, da calcinha, como tem produtores das partes e peças do sutiã e da calcinha. Então você tem também pessoal desenvolvendo design, tem pessoal desenvolvendo compras. Então você forma ali um aglomerado de empresas em volta de um segmento econômico. E aí nesse ponto a parceria com entidades como o Sebrae, Firjan, possibilitam isso? É fundamental porque o Sebrae ele faz cursos específicos tanto de gestão como técnico, né? A Firjan tem um apoio muito grande nesse polo específico que eu citei, porque foi a Firjan que montou o centro de design lá na região de Friburgo. Então, as parcerias são fundamentais e as empresas aprendem a trabalhar em conjunto, ou seja, elas se veem como complementares, não mais como competidoras. A gente falou de leis aprovadas na Assembleia Legislativa em relação à instalação dessas empresas, mas eu queria que a gente detalhasse um pouco, falasse da importância do Legislativo nesse processo. Claro. Veja só, investimentos desse porte que necessitam de incentivos, né? Porque a lógica é essa indústria ser incentivada no Brasil todo. Então, portanto, para as empresas virem para o Rio de Janeiro, elas precisam ser competitivas e precisam de incentivo, né? Tem que dar a quem vem
segurança jurídica. Para isso, é preciso a aprovação de leis. É preciso que o legislativo, que na verdade, né, é o grande representante da sociedade, ele aprove a vinda, né, para dar tranquilidade. Então, todos esses investimentos, eles têm, na verdade, o anúncio deles condicionado, né, à aprovação pelo legislativo, que tem o papel, primeiro, de entender o investimento, de tornar transparente o investimento, de aprovar as leis, né, e, portanto, de fazer com que a sociedade do Rio de Janeiro metabolize e entenda o investimento como um adequado. Em geral, a Assembleia tem aprovado de maneira bastante rápida, expedita, o que não significa que ela não discuta, né? Ela olha, discute, debate, enfim, aperfeiçoa o incentivo. E desde a Pejustroem ela tem participado ativamente, né? Outros grandes empreendimentos, como, por exemplo, as grandes cervejarias que se instalaram aqui no estado também tiveram o apoio da Alerj. Então é uma, como vou dizer, uma dobradinha, né, do Poder Executivo com o Legislativo que tem funcionado muito bem aqui no Estado do Rio. E atua principalmente na questão também da garantia dos empregos, né? Quando, por exemplo, em momentos de crise se anuncia aí demissões em massa, etc. A gente teve recentemente a crise internacional mundial e a região sul-fluminense foi alvo, inclusive, de debates acirrados aqui, justamente para a garantia desses empregos. Como é o mercado mundial, a gente sempre corre risco, né? A Assembleia Legislativa, né, é o tambor de ressonância da sociedade, né? Então, sempre que você tem um problema, né, a Assembleia é chamada pela sociedade, né? O caso da crise, você lembrou muito bem, eu me lembro, fizemos várias discussões aqui, lá no Sul Fluminense, discutindo qual a garantia que a indústria ia dar, né, para não ter demissões. Me lembro até que discutimos o aprofundamento de alguns incentivos, né, ou até mesmo, naquele momento, discutir um pouco os impostos, como é que poderíamos ajudar, né? Então, a Assembleia ela é fundamental. Quer dizer, a prática democrática ela passa pela Assembleia, né? A Assembleia é fundamental, tem o seu papel fundamental. E, portanto, o grande investimento, como disse o Maurício, é essencial. Foi um grande ganho do governo do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos brigando ainda, porque a Volkswagen não está descartada e assim, se nós conseguirmos, assim nós iríamos consolidar o polo automotivo aqui do Rio de Janeiro, se a Volkswagen viesse, que é uma briga com o estado de Pernambuco, com o estado do Paraná, mas que o Rio de Janeiro ainda não foi descartado. E outras empresas também vão receber benefícios fiscais? Todas aquelas que vierem para o Rio de Janeiro, elas gozam do princípio da lei. A lei existe para isso, o Rio Investe, o Fundes, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, está aí para financiar essas empresas. Porque é um grande absurdo quando alguém diz assim, o Estado vai dar dinheiro, o Estado não dá nada. Pelo contrário, o Estado não dá nem deixa de receber, você não perde aquilo que você não tem. Na realidade, essas empresas, elas não existem, elas passam a existir no momento que se instalam no Rio de Janeiro. E aí sim, nós estamos consolidando o futuro industrial do nosso estado. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Gostaria de agradecer ao secretário, Chacur, Henrique e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.